Forças Armadas doam vários materiais didáticos a 16 escolas públicas e privadas. Estas e outras matérias você confere aqui e agora. Boa noite. O Presidente da República está a efetuar périplo a alguns países da África Central. O chefe de Estado esteve na República Democrática do Congo e no Ruanda no quadro da mediação do conflito fronteiriço que opõe os dois países. O Presidente da República e Presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental chega à República Democrática do Congo para a visita da amizade e de trabalho. O chefe de Estado guineense assumiu a iniciativa de promover a mediação do conflito fronteiriço entre a RDC e o Ruanda. General Umaru Sissoco Embalo reuniu-se com o seu homólogo congolês, com quem se inteirou da origem do conflito com o país vizinho, como também abordou com Félix Tshisekedi a necessidade de dialogar com o chefe de Estado do Ruanda, Paul Kagame. No final do encontro, os dois chefes de Estado não se pronunciaram, mas a nossa ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros encarregou-se de falar à imprensa da missão dos bons ofícios do nosso Presidente da República no quadro de excelentes relações de amizade e de irmandade entre a RDC e a Guiné-Bissau. Estamos aqui pela amizade que os dois chefes de Estado têm, para saber como a Guiné-Bissau, enquanto país amigo e um país que tem boas relações bilaterais com a RDC, pode ajudar na resolução da atual crise. Estamos aqui em missão de bons ofícios e não há nada de especial. E não há nada de especial a dizer, mas, sobretudo, estamos para escutar um país irmão e amigo da Guiné-Bissau. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo realçou a importância da visita do chefe de Estado guineense, destacando as excelentes relações entre a RDC e a Guiné-Bissau. A título pessoal, os dois chefes de Estado, Sua Excelência do Presidente. A título pessoal, os dois chefes de Estado, Sua Excelência o Presidente Embalo da Guiné-Bissau e o nosso chefe de Estado, Sua Excelência Félix Tshisekedi, são amigos. E como sabem, a Guiné-Bissau e a RDC são países africanos com relações muito fraternas. O presidente Embalo esteve na COP27, passou pela França e antes de regressar ao seu país, decidiu vir ver o seu irmão para fazer ponto de situação das relações bilaterais, como também abordar a situação com que deparamos, que é a situação de insegurança no leste da RDC. Portanto, são estas as questões abordadas pelos dois chefes de Estado. O Presidente da República despediu-se das autoridades congolesas e viajou para Kigali. Na capital do Ruanda, o chefe de Estado reuniu-se com seu homólogo ruandês no quadro do processo de mediação do conflito fronteiriço com a RDC. General Umaru Sissoco Embalo aproveitou a ocasião para transmitir a Paul Kagame a abertura de Félix Tshisekedi em dialogar para ultrapassar o diferendo que opõe os dois países. O encontro cordial entre os dois chefes de Estado terminou sem declarações à imprensa. Supremo Tribunal de Justiça extingue 28 partidos políticos que não apresentaram o requerimento em conformidade com o despacho 29/PSTJ/2022 de 21 de setembro. O anúncio chegou à opinião pública através de um despacho emitido hoje por essa instância suprema da Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça extinguiu 28 formações políticas do cenário político guineense, entre quais PUM, Partido da Unidade Nacional, MDG, Movimento Democrático Guineense, MP, Movimento Patriótico e FLING, Frente de Luta pela Independência da Guiné. A decisão da Corte Suprema vem na sequência de incumprimento do despacho número 29 desta instituição, datada de 21 de setembro último, na qual deu um prazo de 30 dias para apresentarem requisitos que comprovem a existência legal dos mesmos, documentos considerados fundamentais com vista à participação dos mesmos nas próximas eleições legislativas marcadas para 18 de dezembro deste ano. 28 anos depois da abertura democrática no país, o Supremo Tribunal de Justiça, igualmente Tribunal Eleitoral e Constitucional, extingue 28 partidos políticos por incumprimento da lei. Cerca de 3.485 pessoas já foram diagnosticadas com diabetes em todo o país. A revelação é da Associação Nacional de Defesa dos Diabéticos. O país comemora este ano o Dia Mundial dos Diabéticos, numa altura em que está a aumentar drasticamente os casos de diabetes a nível nacional, revela a bióloga da Associação Nacional de Defesa
dos diabéticos. Na ocasião, Lilica Olilé Sanca explica o referido aumento com base nos constrangimentos impostos pelo novo coronavírus nos últimos 2 anos, desde aumento de sedentarismo e a redução da prática desportiva em todo o país. Segundo os dados avançados pela Associação dos Diabéticos, já foram diagnosticadas cerca de 3.000 pessoas com diabetes, com destaque para os adultos. Não obstante, o Lilé Sanca alerta a camada juvenil que diabetes não é uma doença só para adultos, pois afeta todas as faixas etárias e, por isso, apela a todos para rastrearem. Aos diabéticos, a bióloga aconselha para uma alimentação equilibrada e a prática do exercício físico. De referir que todos os anos celebra-se no dia 14 de novembro o Dia Mundial dos Diabéticos. Este ano, o lema escolhido para essa efeméride é a educação para proteger o amanhã. A Associação Nacional de Defesa dos Diabéticos promete não poupar esforço no rastreio e consciencialização sobre o impacto da diabetes na saúde pública. Fundada em 2005, a Associação Nacional da Defesa dos Diabéticos tem vindo a trabalhar na conscientização sobre o impacto da diabetes na saúde pública e nas despistagens nas regiões do país. Numa entrevista à TGB, o porta-voz da Associação dos Diabéticos lamenta a falta de aderência por parte da população nas campanhas de rastreio. Nalísio Có diz que através da compreensão da doença torna-se mais fácil prevenir as suas complicações. Portanto, a sede da organização está e estará sempre aberta para receber qualquer utente com diabetes. Na ocasião, Kamnalo Wagner, um dos diabéticos, afiança que apesar da diabetes é uma doença que não tem cura, mas é possível viver com ela por muito tempo. O jovem diabético foi ainda mais longe, dizendo que contrair diabetes não é o fim do mundo, até porque nada está perdido. O importante é seguir as orientações médicas. Nesse sentido, apela a todos para um controlo médico de rotina. De referir que cerca de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de diabetes e 5 milhões morrem por ano devido a esta doença. A Guiné-Bissau foi atribuída a prémio de melhor apresentação sobre a situação de energias renováveis na sub-região e no país. Uma satisfação enorme para o Ministro da Energia e Indústria, Augusto Pokena. Depois da participação da Guiné-Bissau no Fórum da CEDEAO de Energia Sustentável e Renovável na Nigéria, onde o ministro Augusto Pokena apresentou um tema sobre o setor energético na sub-região e, sobretudo, no país, tendo destacado o prémio atribuído na sequência da apresentação da Guiné-Bissau nesse fórum. À margem da conferência, diz ter mantido encontros com homólogos da Nigéria e da Gâmbia para, no futuro, assinarem acordo na área de formação de técnicos guineenses. Também o governante abriu ainda a possibilidade de cooperação com a Argélia na área de equipamentos do setor industrial do país. No plano nacional, este responsável afasta eventual corte no fornecimento de luz elétrica à cidade de Bissau por parte da empresa CarPower por causa da dívida de 4 meses. Cidadãos nacionais queixam da demora na aquisição dos passaportes e apelam à intervenção do Executivo. A obtenção de passaporte no país é um dos assuntos que continua a merecer a preocupação dos cidadãos. Algumas vozes falam que a demora tem a ver com a preferência das pessoas ou segundo o estatuto de cada qual. Outras dizem desconhecer o motivo, mas, segundo eles, o tempo para a obtenção do documento varia entre 1 semana a 1 mês. Os cidadãos com a pretensão de imigrar foram unânimes em apelar à intervenção do governo para melhorar a situação. A maioria dos que procuram passaporte são jovens estudantes para estudo no estrangeiro. Entretanto, o diretor-geral da Migração e Fronteiras, Lino Leal da Silva, diz que a demora na aquisição dos passaportes de certas pessoas tem a ver com a ilegalidade nos procedimentos. Contrariamente das afirmações dos cidadãos sobre a demora em conseguir passaporte, o diretor-geral de Migração e Fronteira diz que, apesar da falta de materiais, ainda assim fazem o possível para entregar o documento no prazo de 48 horas. Melhoramos muito a condição do trabalho, não há demora. Quando o máximo é 48 horas para um indivíduo ou um cidadão ter o seu passaporte. Desde a minha chegada aqui, essa é a segunda vez que estou na testa dessa direção-geral, estou a revolucionar essa direção-geral, modernizar essa direção-geral,
temos homens na altura, não há demora de passaporte. Nós aqui por dia escaneamos 200, 300 passaportes. Das 8 às 8 da noite. Toda a instituição de Estado da Guiné para às 4 horas, mas nós trabalhamos aqui até às 8 da noite. É para satisfazer a vontade da população, porque sabemos que a população precisa desta matéria-prima. Lino Leal da Silva admite ter conhecimento de algumas irregularidades que contribuem na demora da aquisição do passaporte. São as pessoas que foram interpeladas por alguns indivíduos lá fora, no passeio abaixo da árvore, como sendo funcionários de imigração ou pessoas que estão, como podemos dizer, aferistas. Olha, dá-me o dinheiro ou dá-me o teu processo, eu vou resolver isso já. Mas esses indivíduos não têm condições de nem de falar com o diretor-geral, nem na secretaria. Temos um guichê, temos uma secretaria para depositar os documentos aí. Você tem toda a obrigação, se quiser o teu documento em dia, de ir lá entregar o documento. Para os cidadãos que supostamente optam pela via ilegal, Lino Leal da Silva aconselha a mudarem de procedimento. E quanto aos funcionários de imigração envolvidos nessa irregularidade, o dirigente diz que o assunto não lhe pertence. Eu posso aconselhar as pessoas que quiseram fazer o passaporte, que esse documento muito importante, quando eles chegaram aqui na imigração, é para dirigir à secretaria. Na secretaria temos um guichê que para entregar os documentos. É para toda a população. Não posso tomar nenhuma medida porque essa casa é isolada lá fora da direção de imigração. E quando uma pessoa se sinta mal, se sinta infectada, deve ir ao judiciário. Denunciar esse indivíduo que lhe entregou o processo ou o dinheiro. Isso não é comigo. Não é da nossa responsabilidade. Não posso responsabilizar ninguém, porque são atos isolados. Mesmo sendo funcionário de imigração? Mesmo sendo funcionário. É fora da Direção-Geral de Imigração. De salientar que a Direção-Geral de Imigração e Fronteiras é a única entidade credível para a aquisição de passaporte, embora nem sempre a procura corresponde com a oferta. O preço do pescado no porto de Alto Bandim continua elevado devido à subida de preço de combustíveis e de outros produtos da primeira necessidade, afirmam mulheres vendedeiras de peixe entrevistados pela nossa equipa de reportagem. As mulheres vendedeiras de peixe no porto de pesca de Alto Bandim queixam-se do elevado preço de peixes devido àquilo que consideram de subida constante do preço dos produtos da primeira necessidade e, sobretudo, de combustível no mercado nacional, e dizem que isso está a refletir fortemente no preço de peixes. Para as vendedeiras entrevistadas, o governo deve encontrar mecanismos de reduzir a taxa por forma a contornar a tendência de subida de bens de primeira necessidade. Subida de preços de combustível está a mexer com preços de pescado no mercado nacional, afirmam vendedeiras no porto de pesca de Alto Bandim. As Forças Armadas afirmam esta segunda-feira que têm como a segunda missão contribuir na melhoria do processo de aprendizagem do ensino guineense. Neste sentido, foram doados a 17 escolas públicas e privadas vários materiais didáticos. Com o intuito de melhorar a aprendizagem no ensino guineense, que tem deparado com inúmeras dificuldades, o Estado-Maior das Forças Armadas ofereceu materiais didáticos a 17 escolas públicas e privadas. Entre elas, destacam-se as escolas unificadas de Bor, Lalaquimã, Godofredo e a Cooperativa Escolar São José, todas elas situadas na cidade de Bissau. Como recebemos tantos equipamentos, tantos materiais, que justamente ultrapassou, digamos, a nossa capacidade de consumo interno a nível das Forças Armadas, o chefe de Estado-Maior decidiu fazer gesto às escolas públicas e privadas do país, não somente a nível de Bissau, hoje é gesto a nível de Bissau, depois vamos distribuir para as escolas do interior do país, assim como nas ilhas.
No país tem-se realizado nos últimos anos várias ações de formação e reorganização dos militares. Neste âmbito foi criado muitas escolas dentro da estrutura da FARP, sobretudo de línguas internacionais e a informática. E através desta iniciativa surgiu a ideia de ajuda social. Nós estamos apostados na formação porque o alimento que vai amanhã servir às Forças Armadas vão sair justamente da sociedade civil. Entretanto, nós estamos mais do que nunca interessados para que essas pessoas estejam, ou seja, bem formadas, bem capacitadas para melhor servirem ao nosso país. Por seu lado, o representante das escolas beneficiárias diz que o gesto das Forças Armadas do país contribui na luta contra o analfabetismo. Queremos uma criança estude bem, é necessário ter materiais didáticos. Esse gesto das Forças Armadas de dar materiais didáticos às escolas aqui convocadas demonstra que estamos a dar ferramentas que nós podemos usar na nossa batalha de luta contra o analfabetismo. Como também vós tendes o vosso material para a defesa da pátria. O Estado-Maior das Forças Armadas pretende continuar com as doações de livros de todo o nível de escolaridade, mas, por enquanto, aguarda a chegada da ajuda externa, que provavelmente vai chegar ainda este ano. O mercado improvisado do setor de farinha carece de quase tudo. As mulheres vendedeiras pedem a intervenção do governo. As vendedeiras do setor de farinha querem a intervenção do governo central para ajudar a minimizar as dificuldades. Desde logo, na concessão de espaço para o mercado, abastecimento de produtos de primeira necessidade, redução de taxa de cobrança nas fronteiras com o vizinho Senegal. A inquietação das mulheres foi registrada pela equipa de reportagem da TGB durante a visita ao mercado improvisado ao pequeno comércio. As videiras entrevistadas afirmaram que o espaço onde praticam o pequeno comércio não é lugar apropriado para tal, mas não há outro espaço. E tentam várias vezes, junto da administração local, e sem efeito, e temem que seja retirado o espaço a qualquer momento. Afirmando ainda que, apesar dessas dificuldades, são obrigadas a pagar o espaço todos os dias pelos funcionários da administração local, sem saberem do destino do dinheiro. Incita a intervenção das autoridades nacionais para ajudar a minimizar as dificuldades vividas. Mundial 2022 inicia no Catar já no próximo dia 20 do corrente mês. Sobre este maior evento desportivo do mundo, a TGB lhe convida para acompanhar a composição de diferentes grupos da prova. Catar acolhe a partir do próximo dia 20 o maior evento desportivo do planeta. Trata-se do Mundial 2022. Na prova participam 32 seleções divididas em 8 grupos diferentes. Como é tradicional, o país anfitrião, Catar, mede as forças com o Equador na partida inaugural do Mundial e do Grupo A, que conta também com as seleções da vizinha República do Senegal e da Holanda. No Grupo B figuram as seleções da Inglaterra, Estados Unidos, Irão e País de Gales, enquanto que a Polónia, México, Arábia Saudita e Argentina constituem o Grupo C. Uma das representantes da África no evento, a Tunísia, está inserida no Grupo D, juntamente com a campeã em título França, Dinamarca e Austrália. O sorteio da prova colocou as equipas nacionais do Japão, Espanha, Costa Rica e Alemanha no Grupo E e conduziu as seleções do Marrocos, Croácia, Canadá e Bélgica para o Grupo F. Brasil, um dos representantes da língua portuguesa no Mundial de Catar, integra o Grupo G, ao lado das seleções da Suíça, Sérvia e Camarões. Entretanto, Portugal veio no último grupo, que é o Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e República da Coreia. De realçar que o Mundial de Catar decorre de 20 do mês em curso, às 8 de dezembro próximo, e a TGB continua em dificuldades financeiras para a transmissão dos jogos do Mundial 2022. A televisão da Guiné-Bissau não está em condições financeiras de poder transmitir os jogos do Mundial Qatar 2022. Dificuldade na ordem de mais de 70 milhões de francos CFA está em causa.
pouco mais de uma semana para o início do Campeonato do Mundo Qatar 2022. A direção da televisão da Guiné-Bissau diz não dispor de meios financeiros para suportar os direitos para a transmissão dos sinais dos jogos da maior competição entre as seleções mundiais. Era a pretensão da televisão conseguir transmitir o maior acontecimento desportivo. Não é por acaso que se chama Campeonato do Mundo, em que todos os países classificados vão estar lá. Quer dizer, mexe com todos os países, em todos os 5 continentes. Então, era a pretensão. E, por isso, todas as diligências foram tomadas. E, ao mais, é que a direção da televisão começou a trabalhar sobre esse aspecto. Trabalhando sobre esse aspecto, não apenas para, digamos, pedir isto ou pedir aquilo de forma, assim, oral. A televisão conseguiu, não é, fazer um projeto, um mini-projeto. Este mini-projeto que a televisão consta toda a necessidade, ou seja, a justificativa, o objetivo pelo qual se pretende fazer a transmissão dos Jogos do Mundial. E esse projeto foi submetido aos pertencentes financiadores. Durante cerca de um mês, os holofotes vão estar virados ao continente asiático, mas o da TGB não vai lá estar. Dividiu-se em categorias, em termos de financiamento, em termos de patrocínios. Constituímos 4 categorias. Joias, que digamos, imagina, uma joia nessa primeira categoria de diamante, quer dizer, se falamos de 70 milhões, ele só pode, aliás, o seu custo é de 35 milhões. Se houver 2 concorrentes, esse montante pode ser dividido. Quer dizer, não será eles a suportar tanto os 35 milhões. Vai ser dividido em 17 milhões cada. Não é? Mas, tanto para a primeira categoria, que é diamante, ouro, prata e bronze, e consoante as joias, não é? Diamante 50%, ouro 25%, prata 12,5% e assim sucessivamente. Então, era para cada financiador escolher, não é, uma das categorias e financiar. E não é gratuitamente, como disse. Vai haver contrapartida em termos de publicidade. Apesar de ainda faltar uma semana para o início da competição, o diretor da antena da TGB afirma que é para informar o público que realmente, se eventualmente não estivermos em condições de transmitir o Mundial, essa é a situação. Essa é a situação. Mas, volto a repetir, com muita tristeza. Era um momento de alegrar os jovens. São no total 32 equipas, 64 jogos a disputar entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Entretanto, o responsável da seção desportiva da televisão pública lamenta o fato de a TGB não estar em condições financeiras de transmitir os Jogos do Mundial Qatar 2022. Reagindo ao facto da TGB não estar em condições financeiras de transmitir os Jogos do Mundial Qatar 2022, Valdemar Chongo, responsável da seção desportiva, lamenta e mostra-se esperançoso numa possível reviravolta. Se a televisão não vai transmitir o jogo, nós, enquanto responsável da área do desporto, lamentamos a situação, ficamos muito tristes com essa realidade, porque já tínhamos preparados para ter aqui painel de debate com os comentadores, analistas, pessoas com conhecimentos da área do futebol, para melhor enquadramento aos nossos telespectadores do que é campeonato do mundo em termos da prática do futebol, em termos das emoções do próprio campeonato do mundo, analisando os jogos, tanto previsão antes do início como no decorrer e no final de cada partida de futebol do campeonato do mundo. Será a edição número 22 do Torneio Internacional de Futebol Masculino, que também não deixa de lado
o aspecto econômico. Como sabem, o Mundial é um espaço onde as nações disputam. Portanto, quando é a competição das nações, chama a atenção da população mundial. Portanto, quando é assim, as pessoas que fazem o comércio aproveitam esta oportunidade para melhor venderem os seus produtos. Portanto, não é só os países que participam no Mundial é que aproveitam o Campeonato do Mundo para comercializar os seus produtos. Portanto, televisão da Guiné-Bissau, uma entidade de comunicação, pode também aproveitar o momento para angariar a publicidade das grandes e pequenas empresas, como também dos comerciantes, dos pequenos comerciantes, para a televisão angariar o fundo e melhorar a sua situação econômica. A realização da prova no meio da época desportiva despertou várias críticas. A flexibilidade da FIFA vai ter consequências negativas para os países que habitualmente quase todos os países jogam o campeonato neste período, e os clubes vão ter que pagar a fatura, sobretudo os clubes que estão a atravessar os melhores momentos. Podem correr riscos, sobretudo aqueles clubes mais visíveis nos campeonatos, nos diferentes campeonatos, que com certeza vão ter maior número de jogadores nessa prova mundial. No momento de regresso, o cansaço dos jogadores durante o Campeonato do Mundo vai ter que refletir nos seus respectivos clubes. E os clubes que não têm jogadores assim de forma significativa no Campeonato do Mundo vão aproveitar daquela situação e vão gigantar nos campeonatos. Com esta notícia faremos uma curta pausa na informação. A geração 80 completa 100 sessões de cinema ao ar livre. A iniciativa do grupo visa a promoção de obras cinematográficas angolanos e lusófonos, a par de conteúdos dos países anglófonos e francófonos. Promover o cinema africano, em particular de Angola, quando essa não é a aposta das distribuidoras. É a ideia deste grupo de cinéfilos, Geração 80, que acaba de completar 100 sessões consecutivas neste cinema ao ar livre em Luanda, sempre ou quase sempre de casa cheia. Nós somos lusófonos no meio de países francófonos e anglófonos, não é? E que são os países que mais conteúdo africano produzem. Então, a ideia desse espaço também é essa, não é? Nós irmos à busca desse conteúdo e partilhar esse conteúdo com o público angolano. Eu acho que a pandemia realmente trouxe a valência para a cultura que nós não estávamos a dar antes. Então, acho que é um motivo que muita gente veio para cá e percebeu o quanto é importante a cultura para nós. Esta aposta na lusofonia faz das sessões do Cine Geração um ponto de passagem obrigatório nos serões de quinta-feira em Luanda. Em Moçambique, já iniciou a exportação do gás natural liquefeito. De acordo com as autoridades moçambicanas, estima-se a produção anual de mais de 3 milhões de toneladas de gás. Moçambique deu início este domingo à exportação de gás natural liquefeito da bacia do Rovuma. Dos 3 projetos aprovados para a região norte do país, a estreia está a cargo da Coral Sul. A plataforma em Mar Alto é liderada pela petrolífera italiana Eni, com participação da Galp, e vai produzir 3 milhões e 400 mil toneladas por ano. O transporte das reservas será feito pelo navio cargueiro British Sponsor, que já está em território moçambicano. As ONGs e a sociedade civil africana têm manifestado todos os dias durante a cimeira da COP27 no Egito, justamente para reclamar um financiamento justo de medidas de luta contra o aquecimento da terra. Eles vieram do Tchad, da Nigéria ou ainda dos países do Maghreb. Estes militantes africanos fizeram o deslocamento até aqui, no deserto de Sinai, e as suas reivindicações são simples. Os países africanos devem ser ouvidos. A África deveria ter a sua própria voz. A África é marginalizada não somente ao nível governamental, como ao nível das sociedades civis. Estes militantes partem de uma simples constatação. A África é responsável somente de 3% das emissões mundiais.
Portanto, os países do continente fazem parte dos mais afetados pela mudança climática. Então, eles pedem uma justiça climática e, em outros termos, uma ajuda financeira para se permitir ultrapassar os desafios climáticos nos seus respectivos países. Nous ne pouvons accepter. Nós não podemos aceitar nenhuma decisão aqui sem a reparação de perdas e prejuízos, sem que as questões das populações autóctones não forem abordadas. Nós queremos atos, não queremos que desviem a atenção, não queremos espetáculos, nós queremos ações climáticas e nós queremos uma justiça climática. E daí marchamos para poder ser ouvidos as nossas vozes. Fazer ouvir a voz da África é igualmente o objetivo de vários dirigentes africanos que vieram aqui no COP27 para pedirem aos países ocidentais cumprirem as suas promessas ao continente africano. Por hoje é tudo. Muito obrigada por nos acompanhar. Até amanhã, na mesma hora.